Você se lembra da primeira vez que você desejou ser sênior? Você se lembra da primeira vez em que você começou a pensar e a investigar, até perguntar para as pessoas o que é que você precisava ter para que você pudesse, enfim, ser sênior? Eu tenho quase certeza de que essa história começa com alguém descrevendo para você a quantidade de anos que você precisava estar na sua carreira, naquela posição, para que você conseguisse alcançar isso. Mas você já parou a pensar que tem muitas, mas muitas pessoas que elas acabam por apenas viver dentro das suas carreiras por anos e anos a fio e um dia acabam por se tornar sêniores, mas não buscaram conhecimento, não foram atrás de colocar o conhecimento na prática, sabe? Não estavam tão instigadas a resolver os problemas que estavam acontecendo dentro do seu dia, e nem mesmo de ensinar nada para as pessoas ao seu redor, e acabaram se tornando pessoas sêniores que não são reconhecidas pelos seus pares como sendo sêniores. Isso pode acontecer com qualquer senioridade. Sênior, líder, gerente, especialista, não importa. Você não se prepara, mas você persiste na carreira. E a sua senioridade acaba sendo medida por um tempo de casa. A questão é, isso apenas vale para conseguir sanar aquele desejo que você tinha de se tornar sênior? Pois é. Durante a minha carreira, eu me fiz essa pergunta diversas vezes. E a cada vez que eu subia na minha senioridade, eu me indagava sobre como é que eu tinha feito para fazer aquilo. E eu percebi alguns padrões no que me levou para o próximo nível na minha senioridade. Percebendo esses padrões, eu criei um método, que é o meu método da senioridade, que é como é que eu faço e como é que eu ensino os meus alunos para que eles também sigam e consigam, então, evoluir na sua senioridade, de modo que isso não tenha exatamente a ver com o tempo. Tá curioso? Tá curiosa para saber um pouco mais? É sobre isso que a gente fala nesse episódio. Antes de falar desse meu framework da senioridade, é importante que eu te dê exemplos de como as coisas foram acontecendo na minha carreira, para que você também possa perceber através desses resultados como as coisas foram se desenrolando. Bem, eu comecei lá atrás, em 2006 mais ou menos, a atuar como um desenvolvedor. Quando chegou em 2009, mais ou menos, eu olhei ao redor e eu vi que tinha muitos desenvolvedores. Por quê? Porque era uma cidade pequena e a maioria das universidades formavam desenvolvedores. Tinha pouquíssimas pessoas de banco de dados, por exemplo. Tinha bastante gente até de redes, mas definitivamente uma população muito grande de desenvolvedores. Trabalhar em uma empresa com 40 desenvolvedores é algo que é super competitivo. É super difícil você conseguir crescer, conseguir evoluir, conseguir, sabe, alcançar os seus desejos estando perto de tanta gente assim. E eu posso dizer que existiam lá dentro dessa empresa onde eu trabalhava, né, mais de 30 desenvolvedores, com certeza, e muitos deles já tinham anos de casa. E esses caras que tinham anos de casa ainda assim não ganhavam o salário que eles gostariam, nem estava próximo daquilo. Bem, pensando nisso, eu comecei a tentar entender o que é que eu poderia fazer para conseguir, então, crescer mais rápido, conseguir evoluir mais rápido. Nessa época, isso é super importante que você perceba aqui agora. Nessa época, tudo que eu aprendia, eu acabava por aprender a colocar em prática, daí depois eu ia lá e enfrentava um monte de situações complicadas relacionadas àquilo que eu coloquei na prática, porque nem tudo era igual aos livros, nem tudo era igual aos vídeos, nem tudo era igual ao caminho feliz que eu aprendia no curso. Então eu vivia assim um monte de problemas. E depois disso eu sempre acabava ensinando aquilo para alguém. Um bom exemplo
é de, na minha época ainda de desenvolvedor web, eu busquei conhecimento sobre uma palavra que eu escutei naquela época, que era DOM, Document Object Model. E pesquisando sobre aquilo, eu descobri que era uma forma que eu poderia então usar junto com o JavaScript para manipular os elementos que tinha na página. Eu achei aquilo sensacional, comecei a estudar. Depois de estudar, eu comecei a colocar em prática e literalmente manusear os elementos através dessa movimentação da alteração da estrutura do objeto na web. E depois disso, quando eu comecei a fazer isso, eu descobri um monte de problemas que, eu tive que ficar o tempo todo pesquisando em Stack Overflow, ou pesquisar mais, ou revisar meu código e assim sucessivamente. E depois disso, depois que eu fiquei bem esperto ali na manipulação do DOM, eu criei um treinamento interno para a empresa e ensinei lá mais de 10 desenvolvedores que trabalhavam comigo e que estavam migrando para a web como é que usava aquela tecnologia. Bacana isso, né? Legal. Ainda assim, né, mesmo tendo reconhecimento das pessoas, mesmo, a diretoria olhando e falando, nossa, isso é muito legal, Júlio, muito legal mesmo. Ainda assim, eu tinha que concorrer com outros 40 desenvolvedores. Bem, descobri então, naquela época, que existia uma disciplina que era a disciplina de testes de software. Eu olhei testes de software, no começo achei um pouco engraçado. Como assim, cara? Eu sou desenvolvedor, tem alguém que ganha para testar? Mas mesmo assim achei muito bacana. Fui lá e comprei um livro. Comprei esse livro, estudei o livro e achei muito bacana. E aí eu conversei com a diretora que nós tínhamos na época, que era uma diretora de inovação, e falei, olha, eu vi uma coisa legal aqui. Posso colocar isso na prática aqui dentro do nosso dia a dia? Ela falou, claro, vamos fazer aqui, vamos achar um momento certo e fazer um exemplo. Eu fui lá e apliquei na prática algumas das coisas que eu aprendi naquele livro. Encontrei um monte de problemas relacionados à aplicação daquilo. Lidei com aqueles problemas e tive a oportunidade de, então, ensinar aquilo para mais uma pessoa. E discutir com aquela pessoa também um pouco mais sobre aquilo que eu aprendi. Foi sensacional. Passaram mais alguns meses, a gente ensinou para mais uma outra pessoa, e mais uma outra pessoa. E nessa questão de ensinar as pessoas, o time foi crescendo. Bacana, né? Mais um exemplo aí de como que isso aconteceu. Naquela oportunidade daquela empresa, eu me lembro que em 3 anos, o meu salário tinha subido já mais de 100%. Bem mais de 100%. Bem, naquele momento eu ainda não pensava em um método, porque eu não tinha entendido ainda que existia um padrão entre as coisas que aconteciam comigo. Bem, não vamos falar disso agora, não vamos entrar no método ainda. Passado mais algum tempo, eu tive a oportunidade de finalmente entrar e trabalhar na empresa que era a empresa dos meus sonhos. Dentro dessa empresa, sempre que eu tinha a oportunidade, eu podia pesquisar mais sobre coisas novas. E naquela época, eram coisas novas relacionadas a testes de software. E naquela época, eu aprendi sobre um assunto relacionado a testes, que eram testes utilizando serviços na nuvem. Eu busquei o conhecimento, conversei com as pessoas que eram minha liderança e falei, será que a gente pode aplicar isso na prática? E aí eles falaram, sim, a gente pode aplicar isso na prática. Novamente, vi um monte de problema acontecendo, enfrentei esses problemas, consegui resolver esses problemas e depois aquilo se tornou um treinamento, mas também uma consultoria, um serviço, né, fornecido como consultoria para alguns clientes. Novamente, eu vi essa possibilidade de trazer e de ensinar aquilo para as pessoas. Dentro dessa empresa, não passou muito tempo, eu consegui um aumento no meu salário, que era um aumento naquela época de mais ou menos R$ 1.500. Estando ali na posição em que eu estava, dava mais ou menos uns 20% de aumento no meu salário. Essa questão de fazer esse processo do conhecimento, da prática dos problemas e do ensino, ele foi se repetindo em diversos momentos da minha trajetória. E eu percebi que existia então um padrão. Existia um padrão. E esse padrão sempre me levava para o caminho certo. Qual era o caminho certo? Ou eu
aumentar meu salário, ou eu ser reconhecido, ou eu ter uma elevação no meu cargo. Sempre buscando mais a senioridade. E era bacana porque todas as vezes que eu fazia isso, que eu executava esse ciclo, as pessoas que estavam ao meu redor vinham conversar comigo e eu tinha argumentos e tinha falas e tinha uma espécie de uma forma de se pronunciar que demonstrava para essas pessoas que eu tinha um conhecimento muito alto. E eu estou dizendo aqui que eu conversava com pessoas, mesmo aquelas pessoas lá naquela primeira empresa que eu mencionei aqui para vocês, que tinha, sei lá, 10 anos de empresa, 12 anos de empresa. Lá nesse lugar onde eu falei que eu atuei como consultor, tinha lá pessoas que eram já diretores de tecnologia. Eu conversava com essas pessoas e elas diziam, nossa, você é novo, mas parece que você tem um conhecimento tão avançado. O que era? Era a demonstração da senioridade. Tá entendendo o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Eu não estou falando de quanto tempo o Júlio ficou na empresa, quanto tempo o Júlio ficou na outra, Não, eu estou falando das experiências seguidas dentro desse comportamento que se demonstra hoje ao analisar a minha história como sendo um padrão em alguns momentos que me fizeram crescer. Teve outros momentos que eu não estava fazendo nada disso, eu só estava executando o trabalho do meu dia a dia. E, infelizmente, eu não tenho boas lembranças de quando isso aconteceu. Porque eu não conseguia ver isso me trazendo benefícios. Está entendendo o que eu quero dizer? Existia um padrão. E esse padrão, depois de muito avaliar e muito analisar e perceber que existia um padrão, eu transformei isso num framework. Que é o meu framework da senioridade. Qual que é o nome desse framework, Júlio? O framework da senioridade do Júlio. Por quê? Porque aconteceu na minha vida. É um método que eu sigo, mas que antes acontecia meio que naturalmente e hoje eu sigo como sendo uma prática. É um método. Eu vou lá e faço, né, os passos e esses passos me ajudam a crescer para o rumo onde eu quero. Não é bacana isso? É você, ao invés de esperar que a vida te traga oportunidades, ou que as pessoas te tragam oportunidades, ou que as coisas aconteçam, é você ir lá e você buscar de maneira estruturada aquilo que você quer alcançar. Hoje eu compartilho com você esse método, que com certeza vai ajudar você também a conseguir, buscar algo novo dentro da sua trajetória. É basicamente dividido em 4 pilares. Quais são esses pilares? Primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, prática. Terceiro pilar, lidar com problemas complexos. Quarto pilar, mentoria. Repete aí para você. Conhecimento, aplicação prática, lidar com problemas complexos, mentoria. Esses são os 4 pilares do meu framework. Eu vou explicar para você mais ou menos cada um desses 4 pilares para que você possa primeiro entender e depois começar a aplicar e isso mudar a sua trajetória. Só que é assim que você começar a aplicar e que você começar a perceber que está funcionando, eu gostaria que você voltasse aqui e deixasse seu comentário. Só para que a gente possa acompanhar como é que as coisas estão evoluindo na sua trajetória depois que você começou a aplicar esse método. Beleza? Tá bom. Vamos lá então. Primeiro pilar, conhecimento. O conhecimento é um pilar que está relacionado diretamente à busca de algo que esteja relacionado ao seu dia a dia ou que não esteja, tá bom? O que eu percebi durante a minha trajetória é que sempre quando o conhecimento está relacionado ao meu dia a dia, isso me traz uma possibilidade maior de conseguir completar o ciclo dos 4 pilares, tá bom? Você tem que sempre pensar que você está rumo a atingir e completar os 4 pilares, beleza? O primeiro, então, é o pilar do conhecimento. Cada um de nós tem, hoje em dia, disponível a nós um monte de fonte de conhecimento. Você tem blogs, você tem livros, você tem vídeos, você tem áudios como podcasts ou outras fontes. Você tem uma rede de conexões gigantesca nas suas redes sociais. Tem muitos, mas muitos pontos para que você possa buscar o conhecimento. Quando você começa a buscar o conhecimento, você tem formas de aprender,
né? Tem algumas pessoas que aprendem mais fácil pela leitura, outros que aprendem mais fácil pelas imagens, outros que aprendem mais fácil através do falar, tá entendendo? Eu não estou nem aqui julgando qual que é a forma que você vai utilizar, qual que é a via que você vai utilizar para conseguir obter o conhecimento. Mas eu estou dizendo aqui claramente que você precisa definir, né, uma frequência dentro dos seus dias, sei lá, um mês, sabe, 2 semanas, sabe? Qual que é o tempo que você quer setar para você hoje, para que você possa aprender um novo conhecimento. E esse novo conhecimento não necessariamente precisa ser um curso inteiro. Pode ser só um tema, uma aula, um conhecimento que possa agregar de alguma forma para o seu dia a dia. Legal. Entendi, Júlio. Vamos dizer então que seja de 1 em 1 mês. Isso é o suficiente? Claro que é. Sabe por quê? Porque se você não tivesse focado utilizando o método e se forçando a utilizar o método, talvez você nunca nem usaria, entendeu? Talvez você passaria o ano inteiro sem aprender nada novo e seguir esse fluxo dos 4 pilares, tá bom? Então vamos dizer que você colocou lá que a cada 1 mês você tem que obter um novo conhecimento. Vamos dizer que você estava participando de uma reunião e alguém dentro do seu time falou assim, olha, eu ouvi falar de uma ferramenta nova, o nome dessa ferramenta em teste de software é Rally. Aí você fala, Rally? Eu não conheço. É legal. Vou colocar isso na minha lista da obtenção do conhecimento para o mês de abril, por exemplo. Legal, show de bola. Você então, no mês de abril, vai estudar para conseguir aprender Rally, um pouquinho só, não precisa ser toda a ferramenta, mas talvez aquilo que é o mais importante nela. Conhecimento. Como você vai aprender? Se é por texto, se é por fala, se é por imagens, não importa. Você vai buscar esse conhecimento, você vai obter esse conhecimento. Se a gente for pensar que você vai aprender uma coisa nova a cada mês, ao final do ano você vai conhecer sobre 12 coisas diferentes. Isso é sensacional, beleza? Vou dar um exemplo meu. Teve uma vez que eu estava pesquisando sobre métodos de teste, sobre, né, estratégias de teste, que seria a palavra mais apropriada, e eu descobri uma estratégia de teste chamada Prisma. Ele é um framework para que você possa identificar riscos em timizagens. Eu achei sensacional. Eu falei, vou estudar sobre isso. E aí eu fui lá, busquei artigos, busquei alguns posts que eu encontrei, li aqueles posts, li aquele artigo e comecei a processar aquilo na minha cabeça, fazendo correlações com aquilo que eu já conhecia. Ao final, eu era capaz de falar sobre aquilo. Pilar do conhecimento. Você já parou para pensar que tem pessoas que buscam apenas o conhecimento e elas sabem muito bem falar. Mas quando você fala, como se aplica isso no contexto A? A pessoa trava. Sabe por quê? Porque só o conhecimento não basta. E é isso que eu aprendi também durante a minha carreira, sabe? Só o conhecimento não basta. É necessário que você, além do conhecimento, também aplique o conhecimento. Apenas obter o conhecimento é muito mais fácil. Já parou para pensar? Porque você vai lá e lê sobre um livro, você lê sobre um artigo, você lê sobre alguma coisa, e você já é capaz de falar. Se você é eloquente, vai ser muito fácil para você, porque você sabe falar sobre aquilo de modo a fazer com que as pessoas que estão ao seu redor acreditem piamente que você já aplicou aquilo e já fez aquilo diversas vezes. Eloquência. Mas quando você chega na hora H, na hora de aplicar aquilo, puxa, não sei como fazer. Tá entendendo? Por quê? Porque faltou o segundo pilar, que é o pilar da prática. Ok? O pilar da prática aqui é o simples fato de você pegar o conhecimento e aplicar, mas não aplicar com um exemplo falso, mas com um exemplo real. Um exemplo falso, ele poderia ser um exemplo fake de qualquer coisa que esteja acontecendo, sabe, ao seu redor. Um exemplo real é você ter um problema real no qual aquele seu conhecimento se aplica. Nesse exemplo do Prisma, eu me lembro que eu estava trabalhando dentro de um time ágil. Dentro desse time ágil, a gente tinha uma proximidade muito próxima ao PO. Era um cara super fantástico e ele era muito aberto também a discutir coisas novas. A gente tinha um problema real ali. O problema era que esse nosso PO ele não conseguia
identificar com clareza quais eram os riscos que estavam relacionados a um grupo de histórias. E como não tinha essa facilidade de identificar os riscos com base nas histórias, a gente acabava por levar em consideração os testes em uma determinada história A, ao invés de começar os testes pela história B. Era mais ou menos nessa linha que acontecia. E aí, conversando com ele, eu expliquei. Falei, olha, eu estudei sobre um framework que eu achei muito bacana, queria muito colocar aqui na prática. E aí eu expliquei para ele mais ou menos como seria, qual era o papel e responsabilidade dele, qual era a minha, qual era o papel e responsabilidade dos desenvolvedores. E conversando sobre aquilo, a gente decidiu que numa sprint mais à frente a gente faria isso. E foi isso que a gente fez. Quando eu comecei a aplicar, eu percebi que existia um montão de coisas que não estavam escritas no artigo, mas que faziam toda a diferença. Eram coisas que eu só iria descobrir se eu colocasse na prática. Por isso que é extremamente importante que não só busque o conhecimento, mas também coloque em prática. Se você vai aprender uma coisa nova a cada mês, colocar uma coisa, fazer pelo menos uma prova de conceito de uma coisa por mês, também não deve ser algo muito difícil se você escolher bem o conhecimento que você está buscando. Uma vez que você colocar na prática, você vai perceber que a prática traz para você uma fluência maior naquele assunto que você que você buscou o conhecimento. E leva a gente para o nosso próximo passo. Mas antes de ir para o próximo pilar, eu quero que você pense agora. O que você poderia ter de benefícios colocando aquele conhecimento na prática? Mas não só pense nos benefícios, pensa também nos desafios. Porque aí sim você vai entender que o conhecimento que está mais relacionado a um problema real do seu dia a dia vai poder ser aplicado primeiro. Se não tiver nenhuma relação, vai demorar a ser aplicado. É aquela velha história de alguém que você pergunta, e aí, está conseguindo evoluir dentro da sua carreira? E ela fala, não. Lá na minha empresa eu dou ideias e as pessoas não ouvem minhas ideias. Esse é geralmente o argumento que a pessoa que não escolheu bem o conhecimento traz consigo. Por quê? Porque o conhecimento foi escolhido sem levar em consideração quais eram os problemas reais que existiam dentro da sua vivência. Interessante, né? Vamos para o terceiro pilar? O terceiro pilar é o pilar da exposição a problemas complexos. Pensa assim. Quando eu comecei a aplicar a questão do Prisma, lá naquela oportunidade lá atrás, o que aconteceu? Eu percebi que o PO participou de algumas sessões do Prisma, só que de repente ele parou de participar. Ele parou de participar e sem a participação dele a gente não conseguiria tocar adiante aquela iniciativa. Quando eu fui conversar com ele, ele falou que ele participou de algumas reuniões e não conseguiu ver nenhum tipo de movimentação com base naquilo, nenhum tipo de resultado com base naquela aplicação. Eu disse, mas a gente já teve resultado, conseguimos identificar riscos, mas para ele não a pura identificação dos riscos não era para ele um resultado. E por isso ele não se sentia motivado em vir e conversar, né, e participar das próximas sessões. Esse é um problema complexo. Não está escrito lá no livro como é que faz para lidar com isso. Não está na minha prática em si que eu apliquei, eu ainda não conseguia identificar como é que eu podia lidar com isso. Mas ao ser exposto a esse problema para ser resolvido, ao invés de dizer, não, tá bom, vamos parar de usar então. Isso é o lugar comum. O ser humano por si só, em sua maioria, não vai querer correr atrás do problema para resolvê-lo. Não? Geralmente você vê pessoas que simplesmente ignoram o problema, pessoas que fogem do problema, pessoas que procrastinam o problema ou pessoas que resolvem o problema. Então você tem aí essas formas de lidar com problemas do seu dia a dia. Se você quer se aproximar mais, né, da senioridade e você está seguindo o framework, o que você tem que fazer? Você tem que comprar aquele problema para si e ir lá e tentar resolver. E ao tentar resolver, você vai aprender novas coisas que talvez nem passaram na mente daqueles que fundamentaram aquilo que você está aprendendo.
Para aquele momento especificamente, o que eu fiz foi fazer ciclos menores. Então, depois de muito pensar em como é que eu conseguia trazer resultados, eu comecei a conversar com aquele PO e dizer que, olha, a gente pode então reduzir a quantidade de riscos a serem identificados em cada uma das nossas iterações e começar já a pensar em testes e já começar a executar assim que a gente tiver uma oportunidade. O que você acha? Vamos fazer isso para a gente ver então. Então, ele conseguiu ver uma série de benefícios. Por quê? Porque a gente começou a identificar problemas que eram problemas que estavam relacionados a riscos e riscos altos. E ao começar a perceber aquilo, ele viu o quão valioso era a aplicação daquilo na prática. Agora, se eu tivesse dito, não, esse PO não se importa com a qualidade. Não, esse PO, ele não colabora. Na minha empresa, nada dá certo. Não, lá na minha empresa não vai funcionar. Ou, não, eu estou cansado já de tentar implementar coisas na minha empresa. Tá entendendo? Não. Eu vi o problema, eu fui lá e corri atrás para tentar resolver o problema. Era complexo, era chato de resolver, envolvia comunicação, envolvia influência das pessoas, mas ainda assim era um problema que precisava ser resolvido. E ele foi. Uma vez que esse fluxo acontece, existe uma coisa muito mágica que vai acontecendo, né, ao redor aqui dessa situação, que é o seguinte. Para o PO, ele começa a perceber que eu tenho uma argumentação técnica. Para o PO, ele começa a perceber que eu quero trazer inovação, coisas para ajudar o trabalho dele a ser melhor. Para os desenvolvedores, nesse caso, significava a gente conseguir identificar os problemas mais complicados que iriam trazer, muito mais retrabalho depois para eles. Também ajuda eles a entender que a nossa profissão não é uma profissão só de achismos ou só de testatelas, mas que também existe estratégia por detrás daquilo que a gente faz. Ciência. Tudo isso fez com que, naquele time especificamente, as pessoas olhassem para mim e entendessem e vissem em mim uma senioridade maior. Eu não estou dizendo que naquele momento alguém me promoveu a sênior. Eu só estou dizendo que naquele momento as pessoas começaram a olhar para mim como sendo alguém de valioso, alguém que realmente fornecia valor para a organização, para o time e para as pessoas em si. E olhando para mim dessa forma, conseguiam identificar em mim características que já começavam a me levar para o próximo nível. Consegue entender aqui o que é a questão da senioridade? Eu diria que o ponto alto disso não foi eu conseguir resolver o problema complexo e eles terem um reconhecimento de mim, mas sim, no final, que é o quarto pilar, a mentoria, ou seja, um momento onde eu pego esse conhecimento e compartilho com as pessoas que estão ao meu redor. Essas pessoas que estão ao meu redor, nesse caso especificamente, não eram os desenvolvedores, o PO ou a outra pessoa QA que atuava junto comigo, mas sim os outros QAs que estavam atuando na mesma empresa ou fora dela em algumas palestras que eu ministrei após deixar aquela empresa. Tá entendendo o que eu quero dizer? A mentoria é o que faz com que não só eu cresça, mas que as pessoas que estão ao meu redor também cresçam. E ao crescer, eu ter comigo alguns exemplos de como é que quando eu aprendo algo na prática e sou exposto a problemas complexos, consigo ensinar para outras pessoas para que elas também consigam crescer. Quando as outras pessoas conseguem crescer, que é essa questão da mentoria, essas pessoas também passam a considerar você como sendo alguém extremamente importante dentro da sua carreira. E começam a ver em você também uma senioridade. Caraca, olha só aquilo que aquela pessoa está falando. Olha a forma com que ela fala, a forma com que ela demonstra a sua vivência. Isso é senioridade. Entendem? Eu, vivenciando cada um desses 4 pilares só para um conhecimento, nem estou falando de muitos, só para um conhecimento, vivenciando esses 4 pilares, eu tenho sobre o que falar para a minha liderança quanto ao impacto que aquilo causou na organização e em outras pessoas que estavam ao meu redor. Se eu vou participar de uma entrevista, eu tenho mais esse conhecimento a demonstrar e a falar para as pessoas. E ao falar, eu vou ter um caminho inteiro de coisas a demonstrar para eles, de algo que realmente fez a diferença dentro do contexto onde eu estava. Então eu vou falar algo mais ou menos assim para um recrutador. Dentro da empresa onde eu atuava,
eu tinha a oportunidade de implementar alguns dos conhecimentos que eu aprendi e coloquei em prática. Um deles, por exemplo, era o Prisma. Olha só que bacana. A gente tinha um problema que era de user stories não serem priorizadas, ou de user stories serem colocadas dentro da história, mas a gente não priorizar os testes dela de maneira satisfatória. Esse era o problema. Mas, um dia eu comecei a estudar sobre algumas estratégias de teste e encontrei uma que era o Prisma. Enquanto isso, o recrutador está olhando e prestando atenção na forma com que eu conto essa história. Depois de identificar essa estratégia, eu comecei então a pensar numa forma de aplicar aquilo na prática dentro do meu dia a dia e comecei a movimentar pessoas, desenvolvedores, POs ou outras pessoas que estavam relacionadas ao nosso time para que a gente pudesse então colocar aquilo em prática. Quando eu coloquei, eu vi um monte de problemas que começaram a ser gerados e que nunca tinha visto isso escrito em nenhum lugar, mas consegui então lidar com aqueles problemas complexos e fortalecer a minha comunicação com as pessoas do meu time e com o PO também. Ao final, eu mentorei outras pessoas a conseguir também aplicar aquele modelo. Pessoas de outros times e pessoas de outras empresas também que assistiram minhas palestras. Esse com certeza foi algo que me ajudou muito a crescer na minha senioridade. Entende o que eu quero dizer? Quando você consegue completar esse ciclo, vamos dizer que você completou esse ciclo dos 4 pilares do meu método, do meu framework de senioridade, que você então tenha completado 12 deles, que você pegou um por mês durante todo o ano. São 12 histórias a contar para os recrutadores, são 12 histórias a contar para o seu gestor, são 12 resultados que foram obtidos a partir daquilo. São pessoas impactadas, ao menos uma impactada, além de você, com base naquilo que você aprendeu. Porque você vai mentorar ao menos uma pessoa. Entende? É uma forma de crescimento que ela te leva para o sucesso meio que de uma maneira natural, orgânica. Tá bom, Júlio. Já entendi como é que funciona esse seu framework. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você olhar para a sua organização atual, olhe para ela. Identifique nela algum problema qualquer, algo que realmente seja algo que as pessoas aleguem que aquilo é um problema. Identificou? Ótimo. Próximo passo. Você vai buscar um conhecimento. Eu não estou falando de você, buscar 1000 coisas. Estou falando de você buscar um conhecimento que você acredita que pode resolver aquilo. Você vai buscar aquilo, né? Como a gente já disse aqui, um a cada X frequência. Você colocou um mês, vamos dizer assim, um por mês. Você vai pegar esse conhecimento, vai estudar, vai se dedicar a estudar sobre aquilo mesmo, vai trazer aquilo e negociar com as pessoas do seu time para que você possa colocar na prática. Ao colocar na prática, você vai lidar com problemas, você não vai abandonar a sua ideia, você vai lidar com os problemas. Lidando com os problemas, você vai ter, então, a solução para problemas, a prática e o conhecimento. Pega tudo isso, condensa e compartilha com pelo menos uma pessoa. Essa é a receita de bolo do framework da senioridade que eu criei. Ao final desse ciclo, escreva em algum lugar. Seja no seu LinkedIn, seja num papel, seja no seu diário, seja onde quiser. Você escreve isso, porque isso é a história de mais um resultado que você conseguiu obter e trazer para dentro da sua organização, do seu time e para pelo menos uma pessoa ao seu redor. Se você conseguir mentorar outras pessoas explicando como é que você aplicou aquilo dentro do seu dia a dia, melhor ainda, porque são mais pessoas impactadas. Lembre-se de uma coisa. Crescer em senioridade? Pode ser sim, através dos exemplos que eu dei lá no começo, onde você só está em um lugar e passam-se os anos e você vai subindo de cargo. Ou você pode ser alguém que vai crescer em senioridade alimentado pelo conhecimento e por prática e por o conhecimento de problemas complexos e por ajudar diversas outras pessoas ao seu redor a crescer também. E isso vai te tornar alguém que é não só alguém que foi crescendo em senioridade, mas alguém também que é reconhecido como uma pessoa que entende muito daquilo que faz. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, não esqueçam, eu também estou lá no Instagram com @JúlioDelimasInsta.
Me segue lá eu respondo perguntas de vocês através dos meus stories e também publico conteúdo diariamente. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de curtir se você gostou desse vídeo. E é claro, assim que você conseguir implementar pelo menos um ciclo desse meu framework de senioridade, vem aqui, comenta aqui no vídeo como é que foi essa sua implementação e o que é que você aprendeu no meio do caminho. Muito sucesso para você. Até o próximo vídeo.